Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através do seu tablet, através das suas redes sociais, através do seu celular, enfim. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavra de Deus. Esse é o cantinho, é o espaço que Deus tocou no meu coração para reservar nas minhas redes sociais para poder aqui pregar a palavra que Ele tem ministrado para nós aí. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu no canal, você tem visto os vídeos, quero convidar você a conhecer a playlist do canal, seleciona qualquer vídeo ali, assiste por pelo menos 2 minutos, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque assim o YouTube vai entender que você tem interesse em receber os vídeos do canal e você, ao clicar também no sininho, você vai receber as notificações. Mas isso não impede que você venha visitar sempre o canal, porque caso o YouTube não te notifique, você já está sabendo das novidades. E agradeço a você que já se inscreveu e tem desfrutado aí dos conteúdos. Eu desejo que todos vocês sejam edificados espiritualmente, através de cada vídeo do canal. Hoje, nós vamos começar uma série de estudos bíblicos. O tema é: todo chamado começa por escolha e iniciativa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Noé. Vem comigo que nós vamos aprender coisas muito ricas e muito interessantes ao longo desse trimestre aí de estudos bíblicos. Para começar, abra sua Bíblia em Gênesis. Você vai deixar aberta do capítulo 6 ao capítulo 9 o nosso estudo bíblico. Vamos lá. Essa série de estudos bíblicos sobre o tema todo chamado começa como escolha e iniciativa de Deus, começa com um dos homens mais conhecidos da Bíblia, cuja história está narrada em Gênesis entre os capítulos 6 e 9. Nós vamos falar de Noé. Tudo começa a partir do momento em que o pecado se espalhou de tal maneira no meio da humanidade que fez Deus lamentar, ou seja, arrepender-se por ter criado o homem. E isso nós vamos conferir agora. Gênesis capítulo 6, do 1 ao 7. Vamos lá. Vamos ver o texto agora aqui. Gênesis 6, do 1 ao 7. E assim nós vamos aprender sobre essa questão aí que eu falei. Que verdadeiramente Deus lamentou, né, entre aspas, né, se arrependeu, né, de ter criado o homem. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Estes gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Então vem comigo, e já que nós vimos essa parte aí, certo? Então nós vimos que Deus verdadeiramente ficou triste. A exceção foi Noé, que a Bíblia define como homem justo e íntegro,
entre os de sua época, pois andava com Deus. Isso a gente vai encontrar em Gênesis 6, do 8 ao 9. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A referência é Gênesis 6:10. O que fez com que o Senhor o designasse para executar o seu chamado, dado pelo Senhor. Vamos conferir o texto aqui, esses textos que nós acabamos de mencionar. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Então a gente viu que aí nesse caso, Noé foi poupado dessa sentença pesada. Vamos ver o início do seu chamado. Início do chamado e preparação para o dilúvio. Devido à contaminação da terra por causa do pecado, Deus decidiu fazer toda a terra desaparecer. Nós vamos ver isso em Gênesis 6, do 11 ao 13. Mandou Noé construir uma arca de madeira e em seguida deu a ele todas as especificações sobre as medidas que essa arca deveria ter, a fim de preparar tudo para a arca receber as espécies que seriam salvas do dilúvio, que atingiria toda a terra devido à proliferação do pecado e o subsequente desagrado de Deus em relação a essa situação. Vamos lá, vamos ler Gênesis 6, do 11 até o 17. Vem comigo aqui. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 metros de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Vamos continuar aqui. Vamos ver que verdadeiramente Deus estava triste e resolveu refazer tudo. A seguir, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, na qual somente ele e sua família, esposa, filhos e noras, conforme Gênesis 6:18, e pede que o patriarca separe um casal de cada espécie, macho e fêmea, com o fim de preservação e recuperação da terra. Nós vamos ver isso em Gênesis 6, do 19 ao 20. E Deus determina a Noé o armazenamento de alimento para o cuidado com todos na arca, pois ele sabia que a jornada relacionada ao dilúvio seria longa. Vamos conferir então, vamos ler Gênesis 6, do 18 até o 22, e aí nós vamos entender aí. Vem comigo. Mas com você eu vou fazer uma aliança, portanto, entre na barca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da barca
um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então a gente vê que outra característica bem forte de Noé era o quê? A obediência. Era necessário Noé obedecer, porque Noé, verdadeiramente, como nós vimos, era o único que estava fazendo as coisas conforme Deus queria. E por causa de Noé, Deus teve essa ideia de criar essa arca, né? A barca, né? Como ele chama, como nós lemos, e preservar então um casal de cada espécie. Agora vamos ver então a chegada do dilúvio. Após o Senhor reiterar seu chamado a Noé e explicar o motivo pelo qual ele o chamou e repassar os procedimentos que Noé deveria adotar, enfim é chegada a hora desse acontecimento trágico chamado dilúvio, consequência direta do pecado da humanidade e da justiça de Deus, que avisa então a Noé que em 7 dias choverá. Ele anuncia que desse momento a 7 dias depois iria começar uma chuva. E essa chuva ia durar 40 dias e 40 noites sobre a terra, a fim de fazer desaparecer tudo na terra. Noé segue disciplinadamente as orientações de Deus. Então nós vamos ler Gênesis 7, do 1 ao 5, para compreendermos essa parte. Mas só para ressaltar aqui, Noé, ele se manteve em fidelidade e em obediência. Ele entendeu que precisava ser assim, porque Deus estava dando as ordens muito claras. E havia um objetivo que era realmente repovoar a terra, né? Porque aqueles habitantes já tinham ultrapassado todos os limites e desagradaram tanto ao Senhor que ele teve que refazer tudo. Agora vamos conferir. Gênesis 7, do 1 ao 5. Vem comigo. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover, durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Vem comigo. Após os 7 dias estipulados pelo Senhor, para Noé concluir todos os preparativos da arca, as águas do dilúvio encheram a terra. Então, o que nós vimos aqui? Esse prazo foi dado para Noé ter tempo de juntar tudo que Deus pediu. Juntar os animais puros, os animais impuros, conforme nós lemos aqui ainda agora. Tão logo Noé completou 600 anos, as comportas do céu se abriram e choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites, conforme Deus havia avisado. Todos aqueles que o Senhor havia mandado o patriarca colocar na arca já estavam dentro dela, devidamente protegidos. Quando a chuva torrencial, que é aquela chuva forte sem parar, né? Torrencial,
caiu do céu e inundou a terra, fazendo a arca flutuar. As águas dominavam a terra, subindo até as montanhas, e mataram tudo que tinha fôlego de vida na terra, restando, após os 40 dias, somente Noé e os que estavam dentro da arca. Agora nós vamos ler o restante do capítulo 7, tá? Vamos ler. Do versículo 6 ao 24, aí nós vamos fechar essa parte aqui. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a subir. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isso é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então, anota essa informação aí. 40 dias choveu sem parar, dia e noite, choveu forte. Depois desses 40 dias que a chuva parou, foram mais esses 150 dias aí para poder a água baixar. Agora vamos conferir aqui, após o dilúvio. Após os 40 dias de chuva torrencial, Deus providenciou o fim da chuva, a redução do volume das águas, e ao fim de 150 dias, o volume das águas baixou, e a arca pousou nas montanhas. As águas baixaram aos poucos, dia a dia, até que a terra ficou completamente seca. Quando Deus, então, deu ordem a Noé para sair da arca juntamente com sua família e os animais que estavam na arca, a fim de começar a povoar a terra novamente. Em seguida, o patriarca construiu um altar ao Senhor e ofereceu a ele holocausto, o que agradou ao Senhor de tal maneira que ele fez a promessa de nunca mais
amaldiçoar a terra. Nós vamos conferir Gênesis capítulo 8, tá? Vamos ler o capítulo 8 todo agora, que aí nós vamos então entender toda essa história que é a parte do pós-dilúvio. Então, Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover. E durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. Então grava aí, 40 dias seguidos de chuva. Aí nós lemos esses primeiros versículos aí mostrando que as comportas fecharam, coisa e tal, parou de chover. E a partir do verso 3 aí, parou a chuva, 40 dias depois. A partir daí, você conta 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. Verso 4. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Aranate. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde da oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com sua mulher, seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então nós vimos que Noé, ele fez a parte dele, obedeceu e agradeceu ao Senhor, erguendo um altar em sacrifício, em adoração ao Senhor. O Senhor se agradou desse gesto de Noé. Agora vamos ver aqui a aliança entre Deus e Noé, e vamos caminhar logo em seguida para a conclusão. Vamos lá.
Lá atrás nós falamos que Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E aqui ele renovou, né? Reiterou. Vamos ver agora aqui. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e deu a ele algumas instruções que deveriam ser seguidas, além da promessa que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra, e deixou um sinal como prova dessa aliança. Mesmo sendo Noé um homem justo e que recebeu do Senhor a missão de preservar as espécies para povoar a terra novamente após o dilúvio, ele relaxou na vigilância em relação à sua comunhão com o Senhor e se excedeu no consumo de vinho, a ponto de ficar embriagado e nu dentro da sua tenda. E por conta desse espetáculo deprimente, seu filho Cã viu a sua nudez e correu para avisar aos seus irmãos Sem e Jafé, que pegaram a roupa e entraram de costas na tenda do pai, com o objetivo de cobri-lo e não ver sua nudez. Quando passou o efeito da bebedeira, Noé soube o que aconteceu e amaldiçoou Canaã, filho de Cã, abrindo uma série de ilegalidades no mundo espiritual para o pecado entrar novamente no meio da humanidade. O que nos leva à seguinte conclusão: mesmo que Deus nos chame e nos capacite a exercer um ministério, precisamos ser sempre firmes e constantes, tá? Revestidos da armadura de Deus, para resistirmos às ciladas de Satanás e não cairmos em pecado e não sermos pedra de tropeço e motivo de escândalos. Nós vamos ler o capítulo 9 e em seguida nós vamos ler alguns textos aqui que nós vamos dar um reforço. Vamos lá. Gênesis 9, vamos entender essa história toda aí, tá? Esse vacilo de Noé. Isso serve para nós no século 21, tá? Nós não devemos relaxar de jeito nenhum. Não é porque eu e você somos servos do Senhor, fazemos a obra do Senhor, que temos que relaxar, não. Não dá para relaxar. Porque é numa dessas que o inimigo joga um contra-ataque. Para quem conhece futebol, para quem gosta de futebol, eu vou usar a analogia. É o time que vai para o ataque, faz 1-0, de repente relaxa. De repente relaxa achando que já está bom. Aí toma um contra-ataque e deixa de ganhar um jogo que já estava ganho. Isso acontece pra caramba. E é assim no mundo espiritual é. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para você como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Daí vem certas coisas que até hoje adotamos, tipo não comer chouriço, por exemplo, tá? Para a gente entender. Verso 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra.
Deus também disse a Noé e a seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês. Isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da barca com eles, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. A fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos. Então, toda essa bebedeira de Noé, essa praga que ele lançou sobre Canaã, só para lembrar que Canaã gerou os cananeus, opositores dos hebreus, coisa e tal. Então, toda a história que a gente já viu aí, lá nas aulas anteriores, sobre os profetas maiores e menores, história dos reis de Israel, aqueles povos todos, começa disso aí, tá? Dessas maldições aí lançadas aí. Toda essa confusão. Agora nós vamos ler alguns outros textos, tá? Primeira carta aos Coríntios 15:58, é aquele texto bem conhecido, tá? Que Paulo nos ensina sobre nós sermos firmes e constantes, como Deus falou que temos que ser, a orientação que Deus nos deu. Vamos conferir na Bíblia, porque é sempre bom. Como nós estamos num vídeo de estudo bíblico, então nada mais natural do que conferirmos na própria Bíblia. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, é um texto bem conhecido, mas vamos relembrar. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, ou sejam firmes e constantes. Continuem ocupados ou abundantes no trabalho do Senhor, porque vocês sabem que todo o seu esforço
nesse trabalho sempre traz proveito, ou nunca será vão. Tá? Eu estou lendo aqui a Bíblia numa tradução mais contextualizada, mais atual. Vamos ler outro texto bíblico aqui que nós citamos aqui na lição, tá? Nós tiramos essas conclusões, para que nós possamos ser sempre firmes, né? Sempre servos do Senhor, não darmos nunca aquele mole que não é Deus, né? E como a gente vê aí que outros servos do Senhor deram também, tá? Vamos lá. Revestido da armadura de Deus, né? Como nós lemos, né? Para resistirmos a esse lado do diabo. Então vamos lá. Efésios 6, do 10 ao 18. Vamos conferir. Efésios 6, do 10 ao 18. Precisamos conferir para nós entendermos bem. É um texto também mais do que conhecido, mas é bom sempre ler, sempre conferir, tá? Minha intenção aqui nesse canal, não somente com os estudos bíblicos, mas com as mensagens, é fazer a gente ler a palavra, porque tem muita gente ensinando coisa errada aí, fora da palavra, muita gente dando aí comida estragada para as pessoas comerem. Então vamos conferir na Bíblia, que nem os crentes de Bereia. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura que Deus deu a vocês, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. E é isso aí, tá? Então, assim nós temos que nos proteger. E concluímos a lição aprendendo que todo chamado começa como escolha e iniciativa de Deus. E que a nossa luta espiritual precisa ser firme, constante e exemplar do começo ao fim. E que o Senhor nos abençoe sempre com sua graça e sua paz. Bem, vamos então caminhando para finalizar, mas não custa nada aqui só dar um último aviso. Esse título dessa lição, todo chamado começa como escolha e iniciativa de Deus, é que infelizmente nos dias de hoje tem muita gente se chamando aí. A pessoa de repente fica insatisfeita lá com o pastor, aí sai e resolve abrir o próprio ministério. De repente Deus não mandou abrir nada, mas o cara está abrindo. Aí ele está se autodenominando pastor, está se autodenominando pregador itinerante. Então por isso que a gente vê aí muita igreja vazia, muita igreja fechando, muita gente caindo, porque está se metendo a fazer algo que Deus não mandou fazer. Está se metendo num chamado que Deus não mandou. A mesma coisa quando a gente se mete a ajudar alguém que Deus não mandou ajudar. E a gente entra num vento, muitas vezes, porque a gente se meteu a ajudar alguém. Conhecem a história do profeta Jonas? Até o capitão entender que foi Jonas, o causador ali do quase naufrágio do navio, ele teve que jogar fora toda aquela comida que não tinha necessidade de jogar fora, teve todo um desgaste até chegar no Jonas. Então isso no mundo espiritual significa que muitas vezes a gente perde também.
porque a gente não vigia, dá mole como Noé deu, dá mole como Moisés deu, a gente vai ver tudo isso aí, e dá mole como Davi deu. Então a nossa caminhada ela tem que ser do jeito que Paulo ensinou, firme, constante, sem parar, olhando para o alto, revestido da armadura de Deus. Não podemos facilitar, porque Satanás ele não brinca, Satanás não dorme. Ele espera um momento de vacilo nosso para atacar. Ele espera um momento de vulnerabilidade nossa para atacar. Se estivermos com nossa vida em pleno altar, em plena comunhão com o Senhor, a Bíblia diz que o maligno não toca. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor, Satanás está ao derredor. Ele pode até tentar, mas ele sabe que não vai arrumar nada. E a Bíblia também diz que se nós estivermos submissos ao Senhor, nós temos todas as condições de resistir ao diabo. E ele foge. A Bíblia que diz isso. Agora, para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Com a vida no altar. Com a vida equilibrada, alicerçada, tá? Na direção do Senhor. Então, eu fico por aqui, porque foi só até aqui que o Senhor me concedeu. E eu convido vocês a estarem aqui na próxima semana. Vamos ter mais um estudo aí desse tema, tá? Vamos falar sobre Abraão. Estendo o convite a você que ainda não se inscreveu no canal, para que você se inscreva e desfrute aí do conteúdo do canal. Seja abençoado pelo conteúdo do canal e que Deus esteja falando poderosamente no seu coração, tá? Quando você se inscrever, dá o like no vídeo, assiste pelo menos 2 minutos, clica no sininho. Assim o YouTube entende que você tem interesse. Se quiser deixar um comentário, vai ajudar pra caramba também. Divulga o canal, e divulgando o canal você está divulgando a palavra. E agradeço a você que já atendeu o convite, já se inscreveu, e eu creio que você está desfrutando das bênçãos que Deus tem dado aí através desse canal. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.